Nesta aula, vamos falar sobre equilíbrio e estabilidade. E, para começar essa aula, eu gostaria de ler uma citação para vocês desse livro aqui, que fala um pouquinho sobre a estabilidade e o equilíbrio. Então, o que o autor coloca é mais ou menos isso aqui. Com o intuito de alcançar uma técnica superior, específica para o esporte, no nosso caso aqui específico para a dança, e diminuir a possibilidade de lesões, alguns tipos de treinamento de prevenção devem ser usados. E quais são esses tipos de treinamentos que a gente utiliza para evitar algumas lesões? O treinamento sensório-motor, também chamado de treinamento proprioceptivo, treinamento de estabilidade articular, e treinamento de equilíbrio também se encaixa nesse ponto. Seus efeitos positivos melhoram a estabilidade das articulações. Lembram que eu falei para vocês a questão das pessoas que têm hipermobilidade, que a articulação fica meio frouxa? Então, esse tipo de treinamento sensório-motor ajuda a estabilizar as articulações. O equilíbrio dinâmico também melhora o equilíbrio dinâmico. O que seria esse equilíbrio dinâmico? O equilíbrio em movimento. E também o equilíbrio estático, que é quando a gente precisa utilizar essa capacidade, essa aptidão, habilidade, de maneira parada, né? Estática. E também ajuda na melhora da consciência do movimento, da sinestesia. Vamos entender um pouquinho cada um deles. E para a gente entender isso, eu já vou responder a primeira pergunta, que é o porquê, que na verdade eu já respondi, mas vamos lá. Por que então fazer esse treinamento de estabilidade, de equilíbrio, sensório-motor? Melhorando a estabilidade, o corpo fica mais firme e demanda menos esforço. Aperfeiçoando o equilíbrio estático, que é um dos benefícios desse tipo de treinamento, a gente consegue aprimorar um balance, por exemplo, permanecer por mais tempo, mais firme nesse equilíbrio, nesse balance. Melhorando o equilíbrio dinâmico, a gente consegue refinar os movimentos que necessitam desse equilíbrio dinâmico, como, por exemplo, uma pirueta, né? A gente está em equilíbrio e, ao mesmo tempo, em movimento. Então, esse treino sensório-motor também ajuda aí, por exemplo, nas piruetas, em qualquer movimento que você necessite de maior equilíbrio, maior estabilidade. E, por fim, o autor cita o aumento da consciência corporal, que eu considero algo como essencial na dança, né? A gente dança, a gente começa a adquirir essa consciência corporal e às vezes para a gente conseguir aprimorar ela, porque a gente sabe que isso é um processo longo, mas para a gente conseguir aprimorar ela, o treinamento sensório-motor, né, ajuda nessa questão de adquirir consciência corporal. E quando que é recomendado fazer esse tipo de treinamento com bailarinos? Principalmente quando ele já tiver com uma predisposição à lesão. Qualquer bailarino se beneficiaria de um treinamento sensório-motor. Esse tipo de treinamento também é muito utilizado por fisioterapeutas para a reabilitação de lesões. E em que período da temporada, do semestre, esse tipo de treinamento deve ser aplicado? Principalmente no final, perto de espetáculos, apresentações, épocas de competições. Por quê? Porque nesse período o corpo do bailarino já está num estresse mais elevado, né? Já está mais fadigado, mais cansado. Então, os estudos dizem que as lesões acontecem em atletas, na maioria das vezes, no final da temporada. Justamente por esse fator do corpo já estar com um nível de estresse mais elevado. Então, se esse treinamento serve para evitar e prevenir algumas lesões, então, se a gente sabe o período que isso
mais acontece, essas lesões mais acontecem, que é no final da temporada, eu faço esse treinamento para diminuir as chances desse bailarino se lesionar. Exercícios de equilíbrio em um pé só ou os 2 pés em cima de uma cama elástica, aquelas que são usadas nas aulas de jump, aqueles discos de equilíbrio, ou se você não tiver nada disso, se o bailarino não tiver nada disso para ser utilizado, pode pegar uma almofada, um travesseiro, um colchonete, dobra o colchonete e pede para o bailarino ficar com o pé em cima, isso já vai gerar um desequilíbrio. Enfim, é só a gente usar a criatividade que a gente consegue explorar muitos exercícios que trabalhem essa aptidão, né, sensório-motora. E o que a literatura nos traz quanto ao número de séries, repetições? Bom, o ideal é que sejam feitas, no mínimo, 4 séries de 20 segundos. Se for apoio unipodal, 4 séries com a direita, 4 séries com a perna esquerda, né? Então, e permanecer nesse movimento, vamos pensar lá, por exemplo, na prancha na bola, o primeiro exercício que eu mostrei para vocês. O bailarino precisa manter esse movimento, esse exercício por pelo menos 20 segundos, para que tenha essa mudança, essa adaptação na estabilidade, no equilíbrio. E fazer isso por no mínimo 4 semanas, para que você consiga ter uma mudança. Mas o ideal ainda é que também faça esse trabalho durante toda a temporada, todo o semestre. E quando o objetivo não for aprimorar esse equilíbrio, para que a gente apenas mantenha essa função neuromuscular que a gente atingiu, o ideal é fazer pelo menos 3 exercícios de estabilidade, exercícios de propriocepção, 3 por semana. Ou seja, 3 exercícios com 4 séries cada um. Seriam 12 séries no total. Isso é o mínimo para você conseguir manter aquilo que você já conquistou. E aqui a gente encerra o módulo de capacidades e habilidades físicas.